Morando há 30 anos nas ruas, Mendigo descobre sua verdadeira identidade. Por mais de 30 anos, Michael viveu nas ruas da Califórnia, lutando para sobreviver. Cansado e abatido por causa do sol forte, Michael logo se viu tendo desentendimentos com a lei no condado de Hayward por causa da mendicância. No entanto, ele arriscava sua segurança e liberdade, tentando ganhar um pouco de dinheiro para poder se alimentar diariamente. Quando o xerife decidiu emitir uma citação para Michael, nenhum dos homens tinha ideia de que seria o início de uma jornada de mudança de vida para eles. Uma pessoa cheia de dor no coração, enfrentando o passado e que encontraria sua verdadeira identidade. Olá pessoal, como sempre, já deixe seu like para dar aquela força. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma dessas histórias marcantes. Michael foi adotado por uma família em São Leandro, Califórnia. Embora os pais adotivos de Michael tentassem fazer com que ele se sentisse parte da família, nem todos gostavam de tê-lo por perto. Sua mãe tentou ser afetuosa, mas seus irmãos o rejeitaram. Apesar de seus esforços, seus irmãos adotivos o ignoraram completamente. Eventualmente, ele começou a se isolar de seus amigos e do mundo, tornando-se introvertido. Muitas vezes ele se sentia isolado e sozinho, e de acordo com Michael, esse sentimento o acompanhou até a vida adulta. Conforme Michael foi ficando mais velho, ele perdeu o contato com seus amigos e descreveu a vida como viver a vida tão sozinho quanto uma pessoa poderia estar. Seu relacionamento com sua família desmoronou quando ele descobriu que foi adotado aos 16 anos. Embora isso explicasse porque seus irmãos eram distantes, não ajudou a situação. Seus pais adotivos faleceram repentinamente. Depois de suas mortes, seus irmãos, que nunca gostaram dele, começaram a excluí-lo completamente. Percebendo que para eles nunca fez parte da família, Michael cortou todos os laços e saiu de casa. Agora, ele teria que sobreviver sozinho e tentar construir uma vida para si mesmo. Sem vínculo com ninguém, ele acabou arrumando um emprego como motorista de caminhão. Era o trabalho perfeito para um solitário como ele. Michael gostava de se perder em seus pensamentos enquanto estava na estrada. No entanto, isso apenas aumentou seu isolamento social. Infelizmente, uma grave lesão nas costas o deixou incapaz de trabalhar. Ele acabou perdendo o emprego e, sem outra fonte de renda, perdeu tudo. Em pouco tempo, ele estava morando nas ruas sem ninguém a quem recorrer. Michael passaria os próximos 30 anos morando nas ruas de São Leandro, na Califórnia. Ele tocava seu violão e fazia um esforço para ganhar dinheiro suficiente para uma refeição quente. Implorar por dinheiro não quer dizer que irá ganhar o suficiente para viver. Conforme os meses nas ruas se transformavam em anos, a situação de sem-teto se tornou um novo normal para ele. A esperança logo diminuiu e Michael acreditava que viveria e morreria nas ruas sem um teto sobre sua cabeça. O vice-xerife Jacob Swalwell encontrou Michael pedindo esmolas no condado de Hayward em mais de uma ocasião. Ele o avisou sobre implorar as pessoas por dinheiro, enquanto tentava mostrar-lhe uma gentileza que o resto das pessoas parecia negligenciar. Infelizmente, ele não deu ouvidos aos avisos do policial. Ele percebeu que, apesar de alertá-lo várias vezes, Michael continuou a pedir dinheiro na cidade. O policial sabia que suas opções estavam se esgotando e era a hora de dar um último aviso ao mendigo. Acreditando que deveria oficializar as coisas, o policial Jacob decidiu registrar uma citação formal. Ele pediu a Michael sua identidade e foi informado de que não tinha. Eu tinha dado tantos avisos a ele, pedi a identidade dele e ele disse que não tinha. E eu imediatamente perguntei, por que você não tem uma identidade? Os dois logo começaram a conversar sobre sua vida. O policial descobriu que Michael não era um vagabundo ou criminoso tentando causar problemas. Ele não tinha nenhum vício. Ele era simplesmente um homem que havia perdido sua família e não recebera nenhuma direção em sua vida. Fiquei sabendo que ele morava na rua há 30 anos. Ele não bebia, não fumava e não tinha nenhum outro tipo de vício ilegal, como normalmente a sociedade acredita, criando esses estereótipos. Michael pede esmola 3 vezes ao dia e, quando tem dinheiro suficiente, vai até o McDonald's ou Wendy's para o café da manhã, almoço e jantar, escreveu o departamento do xerife em sua página nas redes sociais. O policial Jacob queria ajudá-lo, mas que opções havia para Michael? Para receber qualquer assistência, ele precisava de um documento de identidade. E quando você não tem um documento de identidade, é muito difícil conseguir um emprego ou abrir uma conta no banco. Felizmente, a sorte estava do lado dele e sua situação estava prestes a mudar drasticamente. O policial não pôde deixar de ser tocado pela história de Michael. Ele percebeu que precisava ajudar aquele homem e estava disposto a se empenhar para conseguir um documento de identidade para ele. Mesmo que fosse apenas o primeiro passo para tirá-lo das ruas, valeria a pena. Infelizmente, conseguir a identidade era mais fácil falar do que fazer. A maioria de nós pode atestar o fato de que tirar novos documentos não é um passeio no parque.
As filas são longas e, como Michael logo descobriria, obter uma identidade era muito mais complicado do que parecia. Quase imediatamente, os dois encontraram um obstáculo. Apesar de ter carteiras de motorista quando era motorista de caminhão, não existia registro de Michael no sistema. O funcionário informou que, para obter uma nova identidade, teria de apresentar 2 comprovantes de endereço oficiais e uma cópia da certidão de nascimento. Michael rapidamente perdeu as esperanças. Ele estava acostumado a enfrentar adversidades em sua vida. Por que essa situação seria diferente? Felizmente, o policial estava lá para encorajá-lo e não deixá-lo admitir a derrota. O policial também ajudou nisso, assinando um comprovante através do escritório do xerife. Percebendo que precisava de auxílio, o policial pediu ajuda do pastor da sua igreja, onde conseguiu outro comprovante. Mas o terceiro documento, a cópia da certidão de nascimento, revelou-se muito mais difícil. Michael não apenas não tinha certidão, como nunca a tinha visto. O policial Jacob trabalhou incansavelmente para rastrear a certidão de nascimento dele. Demorou um pouco, mas ele acabou encontrando. Michael havia nascido em um hospital nas proximidades de Oakland. Eles foram para lá, onde Michael finalmente conseguiu uma cópia daquele documento tão necessário. A certidão tinha até um nome que recebeu de seus pais biológicos, Gordon Michael Oakley. Com a documentação pronta, Michael finalmente conseguiria a identificação de que precisava. Depois do que parecia impossível, ele finalmente obteve sua carteira de identidade. Logo a notícia iria se espalhar como vento. Todos ficaram maravilhados com a atitude e a bondade do policial. Às vezes é algo tão simples que irá ajudá-los a se recuperarem, como conseguir uma identidade para que possam obter alguns benefícios do governo. E isso é o mínimo que podemos fazer como policiais, disse Jacob. A história despertou o interesse do investigador particular Mark Askins. Interessado na história de Michael, ele decidiu reuni-lo com sua família. Mark procurou incansavelmente por parentes vivos. Ele localizou a mãe biológica de Michael, Marie Pauline Oakley. Sua história foi de sofrimento e tribulações. Ela conheceu um marinheiro chamado Willie aos 16 anos, por quem se apaixonou e rapidamente se casou. Infelizmente, a lua de mel não durou muito e Marie se viu morando em uma cabana no Tennessee. A cabana estava em ruínas, Marie lembrou. Pior ainda, seu marido a deixou sem nada para cuidar de si mesma ou de seu filho recém-nascido. Não tinha nenhum berço para o bebê. Tive que juntar 2 cadeiras e colocar um armário em cima, ela descreveu. Marie acabaria deixando o marido, agora com uma criança e grávida de Michael. Depois de voltar para a Califórnia para morar com sua mãe, ela lutou para sobreviver por 2 anos. Ela sabia que não poderia cuidar dele da maneira que ele merecia. A pedido de sua mãe, Marie tomou a difícil decisão de entregar Michael para adoção a um casal em uma igreja. Marie sempre se perguntou o que tinha acontecido com seu filho, e agora eles estavam prestes a se reunir depois de uma vida separados. Mark inicialmente fez contato com Marie e quando ela descobriu que ele havia encontrado seu filho, ela ficou muito feliz. No início, Michael e Marie conversaram apenas por telefone, mas logo estariam juntos. Depois que Marie e Michael se reuniram, seu vínculo foi quase imediato. Enquanto estava lá, Michael teve a oportunidade de conhecer sua grande família. Ele planejava eventualmente se mudar para mais perto deles, depois de conseguir um emprego e receber seu seguro social. E foi tudo graças à bondade de um estranho que escolheu olhar além de sua situação e vê-lo como o homem que ele realmente era.